em todos os setores para compor o Ministério. Doutor Ulisses, nós temos aqui já várias perguntas de telespectadores, Oswaldo de Paula de Maceió, Márcio Monteiro do Rio de Janeiro, Coriolano Neto de Fortaleza, o Antônio de Guarulhos. O senhor falou há pouco na sua experiência, no seu passado, na sua experiência política, e aqui uns 10 ou 11 telespectadores que perguntam justamente sobre isso. Eles todos fazem uma crítica, dizem que o senhor, com essa experiência, o senhor participou desse governo que aí está, é do PMDB, há ministros do PMDB, e agora o senhor vem como candidato na oposição. É o Noel Pedro Teixeira de Piracicaba, o Milton Marcondes de São Lourenço, Minas Gerais, Luiz Gomes de Maceió, em Alagoas, Otávio Lacerda de Campinas, Maurício Weingarten de Cerqueira César, aqui em São Paulo, Alexandre Ribeiro de São Paulo, Paulo Conde de Americana, Mário Oline de São Paulo, Valdecir Grana de Pederneiras, Antônio Lacerda de Osasco e Antônio Pinto de Mogi das Cruzes. O Noel, inclusive, lembra que no dia seguinte, após as eleições de 86, no Roda Viva, quando o senhor veio aqui, o senhor disse que o PMDB iria mudar literalmente esse país. Ele pergunta o que houve, pois nada mudou, e o senhor vem postular agora a presidência da República. Bom, eu vou procurar responder. Estou vendo que a freguesia é grande, né? É grande. E o assunto é muito conhecido, é um assunto surrado, já está careca esse assunto. Mas vamos lá, eu vou tentar responder. E vou tentar responder seguindo o conselho de De Gaulle, os fatos. Nada mais teimoso do que o fato. Você ignora o fato, ele está ali, desafiando e te vencendo. Tá? Bom, a responsabilidade do PMDB com Tancredo Neves, não há dúvida. Com Tancredo Neves, realmente, o partido se envolveu, eu me envolvi na escolha de ministério. O que é a escolha de ministério? Não é o fato do cidadão ser do partido, desse ou daquele. É ir lá, no caso o presidente, em nome do partido. Ministério da Fazenda, quem pode ir? O Joaquim, não, é melhor ir o Pedro, é melhor ir o Antônio. Tá? Ministério da Saúde, e assim por diante. Isto eu fiz com Tancredo Neves e tive até, acredito não, posso afirmar que indicações que eu fiz foram adotadas. Tá? Esse ministério foi respeitado por José Sarney, e continuou com José Sarney, até as desincompatibilizações que se verificaram na literatura de março de 1986. O que aconteceu em março de 86? Cerca de 14 a 15 ministros afastaram-se. Afastaram-se por quê? Porque iam disputar a eleição, ou de deputado, ou de senador, ou de governador do estado. Né? Então, o que ocorreu foi o seguinte, o que eu tinha feito com Tancredo, eu não fiz com o presidente José Sarney. De ir na intimidade, de junto com ele, fazer um debate apreciativo de valores. Não fiz. Ele escolheu. Em certos casos me comunicou. Em outros casos nem me comunicou. Então, esses ministérios, como ele próprio declarou, leiam os jornais da época. Aqui estão jornalistas que ou escreveram isto, ou sabem que basta consultar a coletânea dos jornais. Tá? Que ele declarou que queria independência, não queria ter independência para constituir o seu ministério. E houve até certos momentos de dificuldade política. Uma das revistas, a revista Veja, trouxe até uma capa muito conhecida, o Sarney de um lado e eu de outro lado, emburrado, os dois, um de costa para outro. Não é? Então, desde então, e fundamentalmente, a não ser no caso do Bresser, confesso, aí sim, mas também quero dizer que no caso do Bresser, apesar dos seus méritos, que eu aqui quero reconhecer, ele ficou cerca de 8 meses, quer dizer, não vou lhe dizer o que vinha, o que fez ou o que não fez. Quanto ao mais, a responsabilidade do partido não existe. A responsabilidade do PMDB não existe. A responsabilidade do Ulisses Guimarães não existe. Se estão, inclusive atualmente, ministros, é por uma decisão exclusiva e pessoal do presidente, escolhendo e eles aceitando, como podem fazer com outros partidos. É isso que eu tinha que dizer. Um momentinho, Luiz Veiz e o Rossi, por favor, pela ordem. Doutor Ulisses, vamos ser golistas, vamos aos fatos. O descrédito dos políticos hoje é um fato. O outro fato é que candidatos tentam se aproveitar disso. Um outro fato ainda é que esse descrédito vem de braços dados com uma rejeição ao Estado na sociedade brasileira. Precisamos de um Estado mínimo, é a palavra de ordem dos mesmos candidatos, dos mesmos formadores de opinião que pregam a desmoralização da figura tradicional do político.
Eu lhe pergunto, doutor Ulisses, no seu modo de ver, o que o Brasil precisa? Um Estado menor ou um Estado melhor? Eu entendo que é preciso reformular, mudar fundamentalmente o Estado brasileiro. O que está errado, acima de tudo, é o Estado brasileiro. A sociedade brasileira, por exemplo, o empresariado compete até internacionalmente em termos vantajosos. A agricultura, que é a quarta do mundo, dá respostas de grande velocidade para a sua produção, inclusive para exportação de soja, etc., competindo internacionalmente. O que acontece no ensino universitário, apesar de deficiências que não há dúvida nenhuma, tem trazido um contingente de brain trust, de cabeças importantes para os bancos, para as empresas, para a vida nacional. Agora, o Estado está deformado, o Estado está errado. Em primeiro lugar, eu gostaria de assentar que é preciso desprivatizar o Estado. O Estado não tem tido força suficiente para vencer a inflação, a deflação, a dívida externa, a dívida interna da maneira que está posta. O Estado, nós sabemos que em muitos setores existe a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. Os Estados concedem créditos pelos estabelecimentos existentes, de modo que é um país onde o número de bancos, o Banco do Brasil, o Banco do Desenvolvimento, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, há uma intervenção bastante grande do Estado e, às vezes, com um clientelismo condenável. Existem subsídios que não devem ser dados, existem tarifas na eletricidade, por exemplo. Se um coitado que tem uma casa à beira da estrada, paga a energia elétrica com qualquer outro. E existem empresas poderosas que têm benefícios, vantagens tarifárias. É o que Como é possível, doutor Ulisses, libertar o Estado dessa condição de refém do setor privado em que o senhor o coloca? É justamente no sentido de fazer com que os subsídios, por exemplo, ou subvenções, subsídios, esse é o nome que queiram dar, que já é cerca de 7% do PIB, seja reduzido aquilo que seja essencial. O que é o essencial? O essencial, por exemplo, você beneficiar a agricultura, eventualmente. Você beneficiar o Nordeste. Você poderá fazê-lo no sentido de acabar com as disparidades regionais. A questão das tarifas, as tarifas devem ser verdadeiras. Nós sabemos o que está acontecendo com a Petrobras, quase que arruinando a Petrobras, o sistema do aço, o fornecimento do aço, que não há a verdade tarifária. E fazer com que o Estado se concentre exclusivamente dentro das suas atribuições para ter a força, a soberania, para atuar, inclusive para enfrentar esses problemas. Isto sim é dele, da dívida externa, da dívida interna, da questão, por exemplo, outro problema que o Estado tem falhado, lamentavelmente, terrivelmente, 50% de pessoas, de empresas no Brasil não pagam imposto. A evasão tributária, a sonegação tributária é enorme nesse país. Quer dizer, o Estado é incapaz de arranjar dinheiro para cobrir as suas próprias despesas. Há também muita gordura no Estado no sentido burocrático. É verdade que aí há as dificuldades de um erro da Constituição. Isso foi errado na Constituição, que estabeleceu a estabilidade aos 5 anos, pegando o município, pegando o Estado, pegando a União. Mas se você, por exemplo, os funcionários que são nomeados livremente, esses podem não ser, a questão das aposentadorias, que se faz um número muito grande, você não preenche os lugares, você pode trazer também um enxugamento da máquina do Estado. Mas, doutor Ulisses, eu queria me ater a De Gaulle e aos fatos. Quer dizer, na troca de ministros... Vocês gostaram do De Gaulle, né? Gostei. Tá bom. Até a compatibilidade de altura. Nesse programa. Mas na reforma ministerial de 86 que o senhor menciona, doutor Ulisses, na verdade, houve, na reforma ministerial de 86, que o senhor mencionou agora há pouco, na verdade houve uma troca de PMDBistas por PMDBistas. Posso citar vários exemplos para não tomar tempo. Na Justiça trocou-se Fernando Lira, então, no PMDB, por Paulo Brossari, então, do PMDB. No Indústria e Comércio trocou-se Zé Hugo Castelo Branco, então, no PMDB, por outro PMDBista. Enfim, por toda a parte que foram feitas a reforma, ficaram os PMDBistas. O senhor mesmo disse que o Bresser foi nomeado pelo PMDB, ficou até 12 de dezembro de 1987. Das duas, uma, ou a gente acredita na hipótese de que a crise nasceu, se desenvolveu, chegou ao ponto em que está hoje, a partir de 1988 apenas, o que me parece pouco provável, ou o PMDB é responsável pela crise e pela gordura do Estado também, na medida em que o governo foi cheio de ministros do PMDB até muito pouco tempo atrás e continua tendo 6 ministros do PMDB sem que o partido os desautorize, embora possam exercer a título pessoal por
designação do presidente, não importa quem nomeou, o fato é que são do PMDB. Como é que a população, o eleitorado, vai distinguir, bom, estes são do PMDB e estes não são? Estão lá, mas não são do PMDB, é muito difícil. Bom, a sua opinião, eu respeito. Eu vou tentar mais uma vez botar a vaca fria, né? E não será esta a única vez. Tem que me preparar para todos os programas. Né? Mas vou dizer a você o seguinte, é o que eu tentei dizer. Não sei se eu disse mal ou não fui mal compreendido. Né? Uma coisa é você participar da escolha. Uma coisa é você indicar. Chega para o partido e tem tantos ministérios, vocês indiquem. Ou, se não quiser que indique para se subordinar à indicação, passa a discutir. Isso eu fiz exaustivamente, de manhã, à tarde, à noite, lá no Riacho Fundo, com o Tancredo Neves. Né? Posteriormente, o que eu quero dizer é que não houve isso. A escolha dos que foram podiam não ser aqueles se discutisse comigo e discutisse com o partido. Podia ser. Se você tem que botar por esse, eu acho que não. É melhor pôr o Pedro, você quer botar o Joaquim. Né? Ele resolveu pôr do nosso partido, é verdade, você tem razão, tirou do nosso partido. Né? Nós saímos emagrecidos, aliás, diminuiu o número dos elementos do PMDB, mas foi o presidente que exclusivamente escolheu. Agora, a circunstância que não é inédita na vida brasileira, o Getúlio, por exemplo, fez isso várias vezes, inclusive com a UDN, que era muito severa. A UDN nunca expulsou, protestava. Né? Tivemos vários ministros da UDN no governo do Getúlio e a UDN disse assim, não temos nada a ver com isso. Foi escolhido da UDN, mas nós não temos responsabilidade nenhuma pela política, inclusive, que esse ministro realiza. De forma que esta é a posição. Nós não temos responsabilidade política nenhuma do aval, do apoio. Ao contrário, nós temos convenções, nós temos a comissão executiva que se reuniu dizendo o seguinte, né? O partido não tem qualquer corresponsabilidade